Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para mais uma live do Sejur. Hoje com a participação da professora Lívia Zago. Antes de mais nada, eu vou ler brevemente aqui o currículo da professora Lívia. Vou tentar resumir, porque se eu for falar ele inteiro, a gente hoje fica até as 9 da noite. A professora Lívia, ela é procuradora do município aposentada, né? É minha colega, com muita honra. Ela é bacharel, doutora e livre-docente pela USP. Ela é professora em bioética, em título otorgado pela Rede Bioética da Unesco. Só para citar alguns lugares, ministrou aulas na PUC, na FGV, no Mackenzie e na IAT da USP, entre outros. Ela integrou a Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde, entre outras tantas comissões. Tem vários livros e artigos publicados. Professora Lívia, é realmente uma honra muito grande tê-la aqui, dividindo essa live, e para tratar da questão da bioética, né, um assunto extremamente importante, da bioética, um título proposto pela senhora de Nuremberg ao coronavírus. Então, desde já passo a palavra, estou ansioso para ouvi-la. Bom, boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os que me ouvem e nos ouvem aqui. Eu agradeço muito o convite do Sejur e já digo que, para mim, a Procuradoria-Geral do município e ser procuradora do município foi o meu grande escritório de advocacia, de fato. E é uma honra, é um prazer e é uma alegria estar aqui por estar com vocês, não pelo tema e nem pelo que nós vamos abordar. Então, quando nós conversamos, vou chamá-lo de Roberto, não faz mal, Roberto, você se importa que a gente chame você de doutor? Quando nós começamos a conversar, eu sugeri esse tema, bioética de Nuremberg ao coronavírus, porque a bioética é um instituto, é uma ciência, é mais do que tudo, até uma filosofia de vida, e que ninguém sabe o que é. Quando se fala bioética, mas o que é a bioética? O que significa bioética? É difícil, é um entendimento que demanda anos e anos de estudo, nós ainda estamos em elaboração, e eu só queria dar os fundamentos da bioética, quando e como a bioética surgiu. Eu vou fazer todos os meus apontamentos e as minhas observações de uma maneira muito singela, porque nós não temos muito tempo, e qualquer aprofundamento nós poderemos fazer num outro momento. Sobre a origem da bioética, há também diversos entendimentos, tanto seria por intermédio de um senhor chamado Fritz Jaar, em 1912, mas o que se firma mais é um norte-americano bioquímico chamado Potter. Potter, que no ano de 1970, vejam como a bioética é jovem, cunhou o termo bioética, preocupadíssimo que ele estava com o desenvolvimento tecnológico, científico, depois da Segunda Guerra Mundial. E já preocupado com esse desenvolvimento e com os danos ao meio ambiente, os danos à saúde do ser humano, Potter criou o termo bioética como sendo uma ponte entre a ética e a vida em si. E aí nós temos que surgiu a bioética. Agora, o que é a bioética? A bioética tem princípios próprios, princípios fundantes, e, no meu modestíssimo entender, nós não podemos deixar de falar em bioética sem falar no momento histórico atroz que foi o nazismo. O nazismo perpetrou, com legalidade, mas sem legitimidade, atrozes experimentos, que nós não podemos chamar de experimentos, mas torturas, nos campos de concentração, feitos por médicos, sobretudo alemães. Então, os médicos estavam embasados pela lei e perpetraram desde experimentos com gêmeos, arrancando olhos de um, colocando no outro, submetendo o homem a um tratamento ou extremamente frio, ou extremamente quente, danoso, essas coisas horrendas que aconteceram
na época do nazismo e nos campos de concentração, ensejou o julgamento de Nuremberg. Em 1947, foi feito o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg destinava-se exclusivamente a médicos. E esse código trazia o que hoje são os princípios da bioética. Primeiro, autonomia. Não se pode jamais dispor ou intervir ou interferir na pessoa humana, na vida humana, sem que haja autonomia desta pessoa em discordar ou concordar. Ou concordar e depois discordar, ou discordar e depois concordar. Fica ao alvedrio da pessoa esta autonomia que é própria da personalidade humana. Depois, o Código de Nuremberg estabeleceu o princípio da beneficência. Não há condições de se estabelecer qualquer tratamento médico, qualquer pesquisa, tudo era na área médica, que não fosse sobre o princípio da beneficência e também da não maleficência, e o último dos princípios era o princípio da justiça distributiva. O Código de Nuremberg tem esses 4 resumidos princípios, e eu repito sempre e polipito, que até hoje são os princípios bioéticos mais importantes. Esta experiência nazista, que foi atroz e que redundou nesta ordem moral aos médicos, não terminou por aí. Eu tenho que fazer uma referência a outros estudos tão atrozes para nós chegarmos aonde nós queremos hoje, da importância da bioética. Vejam, quando nós estamos falando no nazismo, nós estamos falando na década de 44 a 48. Já entre 1932 e 1972, houve um estudo chamado Estudo da Sífilis Não Tratada, no Alabama, de Tuskegee, que estudava, claro, estudava, analisava a sífilis. Era um estudo totalmente observacional. Um estudo observacional é aquilo que o nome diz, só observação. Observaram-se 600 negros do Alabama, sifilíticos, desenvolverem essa doença do ano de 1932 a 1972, uma doença assim, terrível, sem nenhuma medicação, numa época onde já havia penicilina. Este exemplo é o exemplo de má conduta ética de um experimento. Depois dele, entre muitos, nós podemos citar a experiência feita na Escola Estadual de Willowbrook. Essa escola era uma escola que ficava também nos Estados Unidos. O experimento durou de 1956 a 1970. A escola era de crianças deficientes mentais, doentes, que tinham que estar lá para os pais trabalharem. O pesquisador desenvolveu, com a anuência dos pais, mas uma anuência totalmente, vamos dizer, obtida por meios ilegais, porque diziam que iam fazer uma experiência com os filhos sobre hepatite e que essas crianças, de qualquer forma, pegariam hepatite na escola. Foi inoculado o vírus da hepatite, as crianças ficaram anos e anos nuas, sujas, em condições subhumanas, e esse experimento depois trouxe a vacina da hepatite, e a grande pergunta ética: deve ser usada? Pode ser usada? Vale a pena ser usada numa situação como essa? Foi denunciada por um jornalista e é um dos casos tristes de experiência com seres humanos. Mas não termina por aí. Na Guatemala, entre 1948 e 1968, o governo dos Estados Unidos, subsidiado pelo próprio governo guatemalteco, quis estudar a eficiência da penicilina em doenças venéreas como o cancro, como a sífilis, como tantas outras doenças. E, para isso, utilizaram as pessoas, os sujeitos de estudos,
prisioneiros, doentes mentais, soldados guatemaltecos, e até prostitutas que eram inoculadas com essas doenças, para que daí se desse continuidade a um resultado experimental. Foi horrível, foi terrível. O resultado disso na vida das pessoas, inoculando sífilis, por exemplo, foi de tal monta que, no ano de 2000, se não me engano, o presidente Barack Obama pediu desculpas por esse experimento terrível na Guatemala. E, para terminar esse rol de horrores, terminar só os exemplos, eu cito aqui no Amapá. Nós temos um sistema de pesquisa científica envolvendo seres humanos, que é o sistema CEP-CONEP. Já vou falar sobre ele no próximo tópico. No Amapá, uma pesquisa científica sobre a malária foi aprovada eticamente pela CONEP. O nosso sistema de pesquisa científica em seres humanos não permite o pagamento daqueles que se candidatam ou são convidados a serem participantes de pesquisa. Pois bem, foi lá o governo americano, outra vez, um cientista americano, e pagava R$12 para que se inoculasse o mosquito da malária naquelas pessoas que eram os participantes de pesquisa. Na época se chamava sujeito de pesquisa, porque estava em vigor uma resolução 196, hoje já em desuso. Essas pessoas inoculadas, então, viviam disso, era o meio de vida deles. Olha que horror, até que houve uma denúncia, o Ministério Público entrou, a CONEP foi lá, por intermédio de seus representantes, e foi recebida quase que a tiros pelos sujeitos de pesquisa que iam perder o seu ganha-pão. Então, todas essas pesquisas aéticas e antiéticas não podem permanecer. Aí há um princípio: toda e qualquer pesquisa científica envolvendo seres humanos, toda e qualquer pesquisa científica envolvendo os seres humanos tem que passar sob o crivo do sistema de avaliação ético CEP-CONEP, inclusive as pesquisas relacionadas ao Covid. Não há dúvida nenhuma, nenhuma pesquisa eticamente pode ser iniciada que não passe pela avaliação do sistema CEP-CONEP. E nós tivemos aqui, muito recentemente no Brasil, o caso da Prevent Senior, com uma pesquisa iniciada sem a avaliação da CONEP, pesquisa essa que foi obstaculizada porque ferindo os princípios éticos. O que vem a ser, então, o sistema CEP-CONEP? O sistema CEP-CONEP tem a CONEP em Brasília, como a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa envolvendo os seres humanos. E a CONEP tem cerca de 600 ou 700 comissões de ética em pesquisa, distribuídas pelo Brasil inteiro, e que avaliam toda e qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. O que está em vigor hoje em relação a essas pesquisas são duas resoluções. Nós não temos uma lei sobre pesquisa científica, e é muito bom que nós não tenhamos, do molde como foi proposto em projeto de lei, que ingessa a pesquisa científica. Nós temos duas resoluções. A 466, do ano de 2012, que é a resolução para todas as áreas do conhecimento humano, e a 510, especificamente para a nossa área, nós os advogados, de ciências humanas e sociais. E estas normas éticas são rigorosíssimas, são normas a serem estudadas, mas, sobretudo, protegem o sujeito participante de pesquisa. Toda pessoa participante de pesquisa, seja ela a pesquisa encomendada pelo governador do estado, seja ela a pesquisa que vai ser feita em Oxford, tem que passar no Brasil pela análise do sistema CEP-CONEP, para proteger o participante de pesquisa, que tem que dar o seu consentimento livre e esclarecido à participação da pesquisa. E aí nós temos a proteção especial das vulnerabilidades, como é o caso dos indígenas,
repito, dos indígenas, e repito, dos indígenas, pelo que está acontecendo no Brasil em relação às tribos indígenas, aos Yanomamis e tantos outros, referentemente ao Covid. Dos idosos, da mulher, dos presidiários, dos estudantes, dos deficientes e de todas as pessoas em condição de submissão. Esse sistema CEP-CONEP merece ser avaliado, analisado e conhecido por todos nós. O outro ponto, agora que eu me refiro, é a questão da bioética e o direito. Mas qual a relação entre bioética e direito? Bioética é ética, é norma ética. Mas chegou um dia, há não muito tempo atrás, que a bioética implicou nos direitos humanos, descobriu os direitos humanos. E aí houve uma simbiose muito grande entre a bioética e o direito, os direitos humanos, sobretudo o direito da dignidade humana. Então, a bioética hoje tem uma estreita relação com o direito, mas a bioética não é o direito, a bioética não é o biodireito. Eu até faço aqui uma observação. Eu não reconheço mais esse termo biodireito, eu tenho lido artigos dizendo que biodireito é aquele que estuda a bioética. Não, a bioética é muito mais. A bioética envolve todo o saber humano, todo o conhecimento humano, mais a política, mais a saúde, mais todas as profissões, não está restrita ao biodireito, como se o direito não fosse todo ele bio. Nós temos que começar a estudar profundamente a bioética e a reavaliar estes conceitos. Falando em bioética, passo agora para alguns institutos que são típicos e próprios da bioética. Esses institutos que eu vou falar, eu trouxe alguns só para nós chegarmos até a época do Covid. O primeiro é o consentimento ou o assentimento livre e esclarecido. Então, qualquer pesquisa científica, qualquer tratamento médico, até quando você vai a um advogado, a um outro profissional, não há possibilidade de, envolvendo um ser humano, não haver o seu consentimento. O consentimento é o ato de anuir a alguma coisa. Consequentemente, também não anuir. E tem que ser livre. O consentimento é a manifestação da vontade livre. E aí entra o direito. Né? Livre do quê? De toda espécie de coação, dolo, né? Livre de qualquer interferência que possa alterar a vontade da pessoa. E esclarecido ou informado. Há uma diferença que os bioeticistas fazem que não vem ao caso dela. Esclarecer, a pessoa, para consentir, tem que saber no que está consentindo. Este é o consentimento livre e esclarecido. Quando é por escrito, chama-se termo. Termo de consentimento livre e esclarecido. E aí nós temos também que, em bioética, eu costumo dizer que a idade bioética não é a mesma que a idade jurídica. A idade bioética é a idade do discernimento. E não foi uma, não foram duas vezes, em que houve pareceres, eu mesma dei alguns deles, onde crianças doentes, com 12, 15 anos, mas com discernimento, não quiseram mais continuar um tratamento pesadíssimo, não aguentavam mais. O pai era o contrário, a mãe era o contrário. E nós, dependendo dos casos e das circunstâncias, dissemos, não, temos que atender à vontade dessa criança. Então, podemos dizer que a idade bioética é a idade do discernimento. Por isso que também existem os assentimentos livres e esclarecidos, que são o quê? A expressão da vontade dos menores de idade, né? Que pode, dependendo do seu discernimento, é óbvio que não pode ser uma criança de 6 meses, porque o bilu-bilu teteia dele é melhor do que o outro de 6 meses. Não, é a idade da compreensão. E aí essa criança, para participar de uma pesquisa ou em outros atos de sua vida, tem que lavrar, assinar um termo de consentimento, assentimento livre e esclarecido, que, por óbvio, se seguirá do consentimento do pai ou responsável. Hoje, infelizmente, nós temos uma verdadeira utilização do termo de consentimento, mas quase como uma adesão.
porque é muito importante que haja um termo de consentimento entre o médico e o paciente, por exemplo. Mas hoje o termo de consentimento já está sendo publicado até em leis. Olha, o termo de consentimento é esse. Você vai num hospital, você tem que assinar o termo de consentimento. Você vai fazer o tratamento de uma cárie, você tem que assinar o termo de consentimento. Então, o termo de consentimento hoje é quase que uma condição para o ingresso num hospital. E essa vulgarização desse instituto tão importante de bioética está sendo estudada também pelos bioeticistas. Eu encerro agora, essa questão do termo é uma questão muito, muito interessante, mas não temos tempo. Eu prometi para o Roberto que a nossa fala não ia se estender além de 3 horas, né, Roberto? E outro instituto é o Instituto das Diretivas Antecipadas de Vontade. Existe nos Estados Unidos, né, um testamento vital, na Europa, como diretivas antecipadas. Há uma diferença entre esses institutos, que também não vamos aprofundar agora. Só sei que o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 1995, onde se estabeleceu que a pessoa pode, no momento que está dona de sua autonomia, totalmente competente e capaz de seus atos, determinar o que ela quer ou não quer que sejam realizados quando estiver impossibilitada de fazer. As diretivas antecipadas de vontade foram muito, muito debatidas. Sempre há, quando eu sou da Câmara Técnica de Bioética do Conselho Federal de Medicina, quando há essas resoluções, sempre há uma ação direta de inconstitucionalidade que não vingou. O que é interessante ver nas diretivas antecipadas de vontade é o exercício da autonomia da pessoa. É a sua independência da família. Porque há um filme italiano que diz parente é serpente. Então, envolve até doação de órgãos. Se eu resolver doar todos os meus órgãos, eu acho um absurdo nós termos uma lei onde o artigo 4º é inconstitucional, dizendo que para eu doar meus órgãos, quem decide é a minha família. Decido eu tenho autonomia. E as diretivas antecipadas propiciam essa autonomia. E propiciam mais, que a pessoa nomeie um procurador, ou 2, para representar, não precisa ser necessariamente alguém da família. As diretivas antecipadas de vontade também podem ser por escritura pública. Podem, mas não devem necessariamente, porque se eu pago tributo a vida inteira para viver, para eu ter uma decisão, não precisa ser morte, eu posso estar momentaneamente impossibilitado, eu não vou ter que fazer uma escritura. Os advogados não gostam disso porque deixam de ganhar honorário, mas a essência do Instituto é essa. E na época de Covid, nós temos algumas situações interessantes envolvendo as diretivas antecipadas de vontade. Como há no nosso país assim, uma tradição cartorária horrenda, horrorosa, porque se eu assino um documento, eu tenho que reconhecer firma. Então, eu assino, eu estou viva para fazer a minha declaração de vida. Não, você está viva se você for lá pessoalmente e disser oi, ou se você reconhecer firma. Então, absurdo, abcego e abmudo, como falava um juiz de direito da Vara da Fazenda Pública. Mas as diretivas não têm que ter necessariamente a forma de escritura pública. Elas podem ser por um instrumento, elas podem ser verbal, elas podem até ser gestual. Houve até caso de diretiva antecipada de vontade que foi feita por, como que chama? Tatuagem. A pessoa tatuou. Aqui estão as minhas últimas declarações de vontade. Não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. E a pessoa estava numa situação de não poder se comunicar, o médico leu aquilo. E essa tatuagem vale sobre o documento, que é mais do que a pele, mas essa era a vontade dele. E outra questão interessante com as diretivas é que, como eu disse, nós temos uma tradição cartorária, e se eu faço uma escritura pública de diretiva antecipada de vontade, normalmente nessas diretivas sempre está assim escrito, olha, quando eu estiver impossibilitada de me manifestar, eu não quero ser entubada, eu não quero distanásia, eu não quero ficar ali, eu quero morrer dentro do meu tempo, não me entubem. Quase que, não sei,
a maioria delas, eu não sei o percentual. Nesta época de Covid, o tubo passou a ser a vida. Como faz o médico ante uma diretiva antecipada que ele conheça, cuja decisão é não entubar, ou a vontade expressa do paciente verbal, quero me entubar sim, independente da escritura. Prevalece aquelas formas jurídicas, prevalece, rigorosa, por escritura fez, por escritura se desfaz? Certamente que não. A vontade expressa pela pessoa é aquela que deve. Outro tópico é a normatização no enfrentamento da pandemia. Esse é um tópico ético-jurídico. Eu só vou citar que no nosso país nós temos o sistema federativo, que o federal deixou bem, temos União, Estados e Municípios, que normalmente os municípios apareciam, temos leis estaduais e municipais nesse enfrentamento dessa situação de Covid. Aí nós temos, no caso de contradição entre essas normas, qual prevalece? A lei especial derroga a geral? Seria uma lei geral a lei da União? É claro que não, é uma lei da União. Prevalece bioeticamente, favorece o vulnerável, o paciente. Outra que eu queria colocar para vocês nessa exposição, que não tem nem muito em cabeça, eu só estou dizendo os institutos biomedicina. Nós rezamos por uma vacina. Esse Covid veio para ficar. No nosso país ainda, temos um problema grande, porque esse vírus, ele circula o Brasil inteiro, não tem como você... Quanto tempo ele circulará no Brasil? E é evidente que a vacina, hoje em dia, é um bem público. Tem a noção de bem público, né? Transnacional. É um bem público, é de todos. Todo mundo pugna pelo princípio de solidariedade. E nós, depois do Covid, seremos melhores. E eu fico pensando em alguns chefes do executivo e penso naquele infeliz que tem o presidente Trump, de grande amor ao povo americano. Ele pega todo um lote de medicamento que está sendo usado e fala, eu vou comprar tudo, não interessa que todo o mundo morra. Como será que a distribuição dessa vacina para os países subdesenvolvidos? Essa é uma grande questão bioética. E como é o pessoal anti-vacina? Esses cretinos. Meu filho não toma vacina para sarampo. Porque essa vacina de quem não se vacina, a doença também propaga. Esses são proéticos. Isso judicializaria. A pandemia está sendo judiciada. E nós temos muitos casos de aborto, você só um pelo tempo, e o Ministério Público, por exemplo, entrando e pedindo lockdown. Porque o prefeito entende, ou o governador, vamos abrir a economia. Eu não julgo o mérito, até porque não é o momento agora de nós falarmos isso, mas a judicialização da pandemia também existe. E como último instituto bioético, não que a judicialização seja um instituto bioético, mas a judicialização da saúde é altamente estudado, observado, e a área da bioética é a mistanásia na pandemia. A gente sempre estuda os modos de morrer, não é? Então, nós temos eu quero morrer bem, eu quero uma boa morte, então eu quero a eutanásia, né? É proibido
até por resolução do Conselho Federal de Medicina, que o médico proceda à distanásia, que é a distensão da vida por tratamentos fúteis ou inúteis, né? E nós temos o que a gente chama de ortotanásia, que seria o momento certo de morrer. Isso é muito estudado na bioética, e eu até quando dou essas aulas para os meus alunos, eu coloco o suicídio. O suicídio seria a ortotanásia. O terrorista, quando mata uma pessoa, essa morte seria de ortotanásia para aquela pessoa? São questões que a gente tem que ver o momento certo para morrer. Alguém detém o momento da minha morte que não eu. Mas o mais cruel, e o que se tem visto em muitos países, é a morte miserável, é a morte largada, é a pessoa deixada ao léu, num asilo de idosos, a morte miserável. Esta morte mistanásia nós estamos vendo no Covid-19. Pessoas que morrem sem a menor condição de atendimento. E estes são alguns institutos, poucos institutos, que nós temos estudado profundamente em bioética, e eu, com maior humildade, muito, muito sinceramente digo a vocês, que eu vejo hoje pessoas dizendo, bioética, eu sou bioética, meu escritório faz bioética, o meu está falando do escritório de bioética. A bioética, o estudo da bioética é um estudo muito profundo, envolve muita filosofia, envolve todas as ciências. Então, eu acredito que a bioética tem que ser estudada, e eu tenho também muita, muita, muita alegria na minha vida de ter feito escola normal, ser professora, ter feito curso de direito, porque é o curso dos cursos, principalmente os direitos humanos. Então, quando a gente fala em bioética e nesses institutos, nós temos que falar com humildade, e com aprofundamento, sobretudo na pesquisa científica. Muito bem. Nessa jornada reflexiva, agora já encaminhando para as nossas conclusões, eu não quis aqui fazer uma fala dizendo, olha, eu acho isso, isso e aquilo, para não ter um viés político e pessoal. Então, o que eu vou falar a vocês se baseia também nas conclusões da Associação Bioética Espanhola pós-Covid. Eles tiveram um surto de Covid terrível. Não sei se vai ser tanto quanto o nosso, mas já em situação de verificar alguma coisa em relação ao pós-Covid. E eu, então, elenquei algumas coisas que são o que eu penso, mas também com base nesse estudo da Associação de Bioética, que é uma entidade bioética e que tem valor, muito valor, para eu não chegar aqui nas minhas conclusões e dizer, olha, eu concluí isso, mas eu concluí sozinha. Não que eu não pudesse fazê-lo, não que vocês não me acreditassem, porque é tão óbvio que o óbvio é evidente, e a evidência é o primeiro princípio que nós temos, né, na ordem formal das coisas. A evidência não se nega nem se afirma, a evidência é. E também ninguém poderia negar aquilo que eu penso, que é o que nós pensamos, e que é a conclusão da associação em alguns tópicos. Primeiro destaque pós-Covid foi a dedicação dos profissionais da saúde. A dedicação dos profissionais de saúde, expondo a sua vida, sacrificando a sua vida em prol de um juramento que fizeram, em prol da saúde dos outros, tornando-os heróis, é o maior exemplo da cidadania. Seguido também pelas pessoas que trabalham em transporte público, e eu falo aqui dos nossos motoboys, pelos faxineiros, por todas as pessoas que trabalham expondo as suas vidas. Temos que dar destaque, temos que valorizá-los e mais, sobretudo depois que essa peste passar, nós temos que cuidar deles. Como nós vamos cuidar desses profissionais de saúde tão afetados emocional e mentalmente? Este é um problema bioético. Outros pontos importantes.
muitas medidas conhecidas e necessárias não foram adotadas por chefes de Estado, já sabendo antecipadamente delas, o que fere e ofende o princípio da precaução. Isso tem que ter uma responsabilização. Me refiro agora ao lockdown, ao uso de medicação incorreta, à não testagem quando essa testagem existe, sobretudo, porque há um ponto muito delicado a se debater, que a bioética vem estudando, em todas as ciências. Eu falo em bioética porque é o campo da nossa conversa. Se eu testo uma pessoa, que ela é testada repetidamente, ela acusa positivo, ela fica em quarentena. Enquanto ela está em quarentena, aquele que está negativado, mas também sendo testado, pode continuar a sua vida, a economia pode continuar. A testagem também tem esse ponto tão importante. Outra coisa, o manejo dos pacientes, o preparo de todo o sistema de saúde, aquisição de respiradores a um preço razoável e proporcional, assim como todos os equipamentos de segurança. Todos esses meios no nosso país poderiam e deveriam ter sido analisados e cuidados em homenagem ao princípio da precaução. Houve também uma subvalorização no sentido de que a enfermidade afeta mais os idosos e as pessoas com comorbidades. Nenhuma atenção foi dada a isso. E com relação à atenção clínica dos pacientes, estão sendo admitidos e como esses pacientes estão tendo alta. Quem vai, quem não vai? Ou melhor, quem vai para o abatedouro e quem não vai? Na pandemia, eu me lembro bem, mas logo depois isso mudou. Aí houve o que todo mundo sendo aqui no Brasil, estamos num grupo lá no Conselho Federal de Medicina, como a bênção de recursos de medicina tem resoluções bastante razoáveis entre um idoso que está numa boa condição de saúde, um jovem com comorbidade, o médico pode escolher pela situação de saúde. Mas esse é um dado que nós não temos nada sobre isso. Professora, nós vamos fazer? Professora, pois não. A gente está com uma pequena oscilação no áudio. Eu vou pedir para voltar coisa de 30 segundos aí sobre a questão do Conselho de Medicina e essa escolha que a professora estava falando, porque cortou bastante. E parece importante. Sim. Então, isso está sendo indagado pelos médicos, e nós estamos agora num grupo de estudo no Conselho Federal de Medicina, eu integro esse grupo, e nesse grupo para estudar realmente quais seriam eventuais possibilidades. Aí a importância de existirem comitês de bioética nos hospitais, porque esses comitês é que vão assessorar os médicos, porque é terrível deixar essa escolha aos cuidados de um médico estafado, né, ante uma doença nova, sem saber que tratamento oferecer, e, inclusive, nesse ponto, consentimento livre e esclarecido, eu vou consentir em quê, meu Deus? Com a cloroquina, posso consentir? Posso não consentir? Com outro medicamento? O que o médico pode me explicar? O que eu posso consentir? Esses são problemas graves que nós temos, né? E nós também temos, depois que a pandemia passar, ver a proteção, também a formação dos médicos e profissionais de saúde
para uma nova pandemia, e aí sempre está dizendo que daqui 3 anos haverá uma nova pandemia. E aqui também, com relação à proteção, eu volto a falar dos indígenas e da necessidade de proteção dos povos indígenas e proteção de seus costumes ancestrais, como ocorre com os Yanomamis, e para eles não há possibilidade de alguém que é morto ser enterrado, tem que ser cremado. É essa proteção e a não estigmatização é preceito bioético. Agora, na bioética, quais que poderiam ser citados como efeitos da pandemia, né? O primeiro efeito da pandemia é que o profissional médico tem que ver caso a caso os seus pacientes. Ele não pode simplesmente estabelecer ou aplicar um protocolo objetivamente. No Covid não dá. Há uma obrigação dos poderes públicos adotarem e incrementarem um diagnóstico precoce, testes, laboratórios, isolamento dos afetados, o que não significa necessariamente isolamento dos não afetados, né? Aumentos da ação educativa, estudos científicos sobre esta pandemia e todas as suas consequências em todas as áreas do conhecimento humano, adoção de medidas de discriminação positiva, idosos, pessoas com comorbidade, deficiência e com muita atenção às crianças. As crianças estão sofrendo demais, nós não sabemos até que ponto em relação a esta pandemia, né? E o nosso sistema de saúde também tem que atentar para os cuidados paliativos. Paliar tem o sentido de cuidar. Cuidar quando a pessoa já está quase nos últimos momentos da sua vida. E aí nós temos que observar que é muito difícil essa questão da morte solitária, dos parentes que não veem a pessoa, da não assistência religiosa, da não haver um velório, de não haver uma cerimônia religiosa, e isso tudo nós temos que rever e temos que ter atenção, porque é triste, é uma coisa horrorosa o que essa pandemia nos dá. E nós temos que fazer, sobretudo, e mais ainda, e já para terminar, dizer que temos que também ter cuidados com a nossa vida cotidiana depois do Covid. Isso é uma questão de governo. Seja na escola, vamos retornar às aulas. Mas como? As crianças retornam como? Quem tiver com febre. E a criança que estiver com febre? Ela vai ser isolada? Quem vai ficar com ela? Como ela vai ficar? Como que fazer com as pessoas o retorno ao trabalho? E como nós estamos enfrentando também a questão de morrer como um direito, a questão da eutanásia. Porque se eu tenho direito a uma boa vida, eu tenho direito a uma boa morte. A eutanásia, essa questão de morrer como um direito, principalmente para quem é mais velho. Isso tem que ser revisto no Covid, não como uma situação religiosa, mas como uma situação de autonomia. De autonomia, né? É necessário poder também ver as alternativas que nós temos em relação aos idosos, o teletrabalho, a telemedicina. Quais os aspectos negativos da telemedicina? Quais os aspectos positivos? Até que ponto isso tem que imperar? E as fake news e toda a responsabilidade do Estado por omissão, por ação errada, por ele mesmo ser fake. Estas são as considerações que eu entendi importantes. Eu acho que eu estou dentro do meu tempo, Roberto, será?
Tá sim, tá sim. Temos algumas E perguntas. eu agradeço demais, peço desculpa por ser tão pontual, não é o meu modo de falar, mas eu achei que era o que me competia nesse estreito tempo que vocês me deram e do qual eu me sinto muito honrada e feliz. Obrigada. Obrigado, professora Lívia, por enquanto. Nós temos algumas perguntas e eu vou aproveitar o ensejo, porque eu mesmo ia lhe fazer uma pergunta e coincidiu que a Márcia Pauferro, ela colocou a parte que picotou seria critérios para escolher os pacientes que receberão tratamento diante da escassez. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma breve retomada, professora. Eu entendi a parte... por exemplo, quando você tem uma falta de leito de UTI, quando você tem um respirador, uma quantidade de respiradores que não é suficiente, né? Eu entendi bem que é ideal que tenham os comitês de éticas, imagino que isso não seja uma realidade de todos os sistemas... Comitê de bioética. Comitê de bioética, desculpa, dentro dos hospitais. Então, na prática, como isso se dá, ou como deveria se dar e como se dá. Se a senhora puder retomar brevemente essa parte, porque realmente houve ali um ruído de conexão da internet. Olha, nós não temos parâmetros, isso é uma outra coisa que nós temos debatido, porque também vamos ser assim bem razoáveis, a doença é nova. Quando a gente fala em responsabilizar e responsabilização, é do mínimo necessário quando é negado, e que nós já conhecemos pela precaução, mas nós temos que ser razoáveis. O nosso sistema de saúde já estava deficitário, já estava terrível, agora tem que ser revisto. Inclusive, o SUS tem que ser muito bem avaliado, tem que permanecer e tem que ter também, isso eu até esqueci de falar para vocês, uma gestão de recursos em saúde muito bem feita. Muito bem feita. Isso é uma coisa. Agora, os respiradouros, como fazer para esses aparelhos, a quem que eu devo escolher? Seria isso, Márcia, que você perguntou? Quem eu devo optar? Quem eu devo escolher? Eu não sei responder a você, porque não há um critério. Nós não temos critérios estabelecidos. Na ausência desses critérios, nós temos critérios bioéticos, sim. Né? Nós temos formas de resolvermos a situação criteriosamente por critérios bioéticos. Eu acho que é analisar um e outro paciente e ver qual deles talvez tivesse mais condições, o que também é a caixa de Pandora, né? Porque nós podemos ter 2, 3 ou 4 pacientes na mesma situação. Eu não sei dizer para você qual é esse critério, não me atreveria a dizer. O médico, na hora, vai ter que saber. Ele vai ter que fazer essa opção. E se você for pensar em responsabilidade, só um minutinho, Roberto, desculpa. Se você for pensar em responsabilidade, veja isso, eu estou falando muita bobagem. A responsabilidade não é do médico. Ele não tem responsabilidade sobre uma situação que não é dele. Se ele tivesse 10 aparelhos para 10 pessoas, ele não diria, esse não vai porque eu não estou com vontade. Então, ele está fazendo o melhor dele. Sim. O melhor, ele tem a responsabilidade, ele tem que sentir, ele tem culpa, ele foi negligente, imprudente, imperito, ele tem dolo, ele quis que aquela pessoa ficasse sem aquele aparelho. Isso é um outro ponto que nós vamos ter que ver depois, né? Agora, Márcia, desculpa, minha querida, critérios eu não tenho. Agora, se eu tenho uma pessoa que é diabética, que é cardíaca, que tem 91 anos, e eu tenho uma outra pessoa de 20, rígido, provavelmente, pelo princípio, aí tem que ser da razoabilidade, da proporcionalidade, né? Do melhor resultado, né? E da beneficência, seria o mais jovem. Perfeito, perfeito. Agora, uma pergunta minha. Diante disso, a senhora entende que dentro vamos dizer assim, dentro dessa principiologia da bioética, deveria haver essas diretrizes, professora, ou não? Realmente é difícil estabelecer isso e por isso até hoje não foi feito? Ou realmente é uma falha sistêmica nossa, em outros países isso existe? Enfim. Não existe.
Não existe, não. Porque, veja, você fala em princípios da bioética, né? Eu citei aqueles. Depois, quando a bioética se agregou aos direitos humanos, ela se agrega à dignidade humana. Eu não tenho, particularmente, uma visão de que a dignidade seja um princípio. A dignidade é muito mais. A dignidade, ela se põe até antes dos países, antes da federação. É a dignidade humana. Ela é muito mais do que um princípio. Ela informa toda a nossa vida. Agora, que princípios, quais são as normas? Nós poderíamos ter não princípios, mas critérios. Critérios não são princípios, né? Critérios são condições de razoabilidade, de proporcionalidade a serem adotados que já existem em outras situações. Agora, eu não creio que nós tenhamos tempo. Você vê, a Itália não teve tempo. A Itália é um país pequenininho perto de nós. Você vê Portugal, quando se fala, eu também acho engraçado quando se compara a Espanha e o Brasil, a Itália e o Brasil, Portugal e o Brasil. O Brasil é um mundo, né? Agora, nós não temos esses critérios. Nós poderíamos ter esses critérios como diretrizes gerais, mas eu creio que aí você tem razão, sabe, Roberto? Não deveria haver nada, esses critérios deveria haver, e aí é caso a caso. O médico tem que avaliar o seu paciente. Quando ele tem tempo para isso, num pronto-socorro, do jeito e das condições que o médico está, o que também não o exonera de responsabilidade por negligência, imprudência e imperícia. Isso já é outra coisa. Porque você pega um médico que põe um respirador, que nunca põe, que põe aquilo como um saca-rolho e mata o paciente, como a gente vê que às vezes acontece, isso é outra coisa, né? Perfeito, professor. Se eu puder, já que a gente tem aí uns 5 minutinhos, posso fazer mais uma pergunta, professor? Essa é minha mesmo. Pode tudo. A gente está aí com essa questão das vacinas, né? Eu vi recentemente que as vacinas vão começar a ser testadas. Uma vacina chinesa vai ser testada, né? E eles estão optando por fazer primeiro nos profissionais de saúde. Eu acho que numa condição de teste, eu super entendi, eu vi a exposição eu esqueci o nome dele agora, mas ele é do Instituto Butantan, ele até parece ter um sotaque espanhol. Sabe eu sei quem ele é. Sim, difícil de entender, né? Um pouquinho. E aí ele estava colocando, né, que essa foi uma opção por ser uma questão de teste. No momento que a vacina estiver testada, ou melhor, vou reformular, essa opção pelos profissionais de saúde, ela foi feita, na sua visão, em função de ainda ser um teste, ou ela foi feita por uma questão de priorizar a imunização deles? Não sei se fui claro aqui. Se ela já tivesse aprovada, eles seriam também os primeiros? Olha, eu acho, porque, veja bem, há uma questão que a gente chama de responsabilidade individual que está sendo estudada, porque toda responsabilidade também nós temos assim, dizer, vamos jogar para o poder público, mas eu também tenho a responsabilidade por me cuidar, não tenho? Sim. Eu tenho, porque se eu me cuido, eu não contamino. Essa é uma responsabilidade que poucas vezes nós falamos. Agora, o pessoal da área da saúde, realmente, a contaminação dele tem por consequência a diminuição dos quadros da saúde. E essa diminuição é ruim para todos. Então, é interesse público, é interesse relevante. Eu acho que por aí você vê, esses profissionais realmente têm que estar nessa fase 3. A fase 3, a primeira fase é de estudos, a 1, a 2, testa em animais, a 3, vamos testar em seres humanos. Então, aí, aquelas pessoas sendo chamadas a testar, houve um privilegiamento do pessoal da área da saúde. E eu acho que ele está indicado, eu acho razoável e eu acho justo. Eu acho justo. Agora, depois que sair a vacina, aí tem que ser para todos. Aí tem que ser para todos. Né? E eu acho que, como teste nessa primeira fase, eu até aplaudo essa eleição, esse critério, as pessoas da área da saúde, preferentemente, mas não que sejam só eles, não é? Perfeito, professor. Eu tenho algumas questões, professora, mas eu vou me reservar o direito de manter o assunto dentro da bioética. Então, eu não vou transmitir algumas questões que eu já observei aqui e entendi que não tinham pertinência com o assunto. De toda forma, se a professora, já passo desde já para as suas considerações finais, e se a professora se sentir à vontade para responder alguma delas, por favor. Caso contrário,
passo para as suas conclusões, professora. Fica à vontade, pode fazer as questões. Olha, o pessoal, aqui me perguntaram sobre o lockdown, eu não sei se a professora enxerga alguma relação com a bioética, o lockdown em si. É claro, Clean, é óbvio, porque, veja bem, é uma questão de critério, né? Preservação da vida. Depois, a primeira questão é o lockdown. Depois houve o problema da economia. Poucas coisas fogem à área da bioética, não é? Porque trata-se a bioética, no final, são direitos humanos, a economia, a política e a saúde estão no campo da bioética. Então, o lockdown é um instituto também a ser analisado pela bioética. Agora, como fazer em relação ao lockdown? Eu não posso tratar do lockdown sem tratar de todas as outras considerações. Por exemplo, testagem. Quem testa negativo tem condição de sair. Lembra? Quem testa positivo tem que ficar em quarentena. E se não quiser ficar por bem, exercício do poder de polícia administrativo. Vai ficar em quarentena. É um dos casos onde nós temos aquele conflito entre o interesse público e os direitos fundamentais. Nesse caso, o interesse público prevalece, até porque ele bate junto com o direito fundamental de outras pessoas. Então, é um instituto, sim, é uma situação, não é um instituto, a ser encarada pela bioética, assim como a política e assim como a economia. E assim como a economia. Perfeito. Mas, na sua visão, deveria ter sido decretado? Em que momento? No momento mais crítico, ou se é que ele existiu, né? Nós estamos num momento, eu acho que pelas informações que nós temos, sendo o lockdown a única forma de você obstaculizar esse avanço do Covid, e a gente pode ver que países que fragilizaram o lockdown, logo tem outros surtos. Aqui mesmo, a gente fragilizou para o feriado dos namorados, né? E aí houve um surto. Aí nós vimos no Japão, na China, a economia vai fragilizando. Agora nós estamos num ponto já de termos que conviver com o vírus, porque eu tenho a impressão, isso é impressão minha, que no começo havia uma crença de que um lockdown de 3, 4 semanas seria suficiente. Mas agora nós vemos que o Covid veio para ficar. Sim. E ele pulula daqui para... E também as pessoas não aguentam mais, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de saúde mental. Né? Agora, fico pensando, até na Inglaterra houve uma lei proibindo relações sexuais de pessoas que não morassem na mesma casa. Quer mais? É sério? Não, é sério. É sério. Então, vejam bem, isso tudo para deter. É sempre a vida, a vida, a vida. Mas aí tem aquele outro, como eu vivo? Se eu não tenho o que comer, como eu vivo? E fazer lockdown num quarto que vive 14 pessoas. Sim. E você vê como é difícil, não é? Sim. Professora, tem algumas questões aqui, mais para a gente encerrar, que temos 2 minutinhos aí, mas assim, o pessoal está querendo saber muito sobre a responsabilidade. Eu vou emendar 2 questões. Uma é sobre a responsabilidade individual, compromisso com os outros para evitar a transmissão, e aí eu vou ampliar a questão porque uma outra pessoa colocou, se uma pessoa pública deliberadamente deixa de se proteger, ele sabe que pode contaminar outros. No caso, não uso de máscara, seria uma ilegalidade? Então, mais ou menos desse contexto, eu vou formular assim, existe uma responsabilidade individual, ou deveria haver na sua visão, pela preservação do outro? E mais, em termos de líderes, sem querer politizar o assunto, mas a senhora acha que isso pode um dia virar para o Tribunal Penal Internacional a conduta desidiosa? Eu acho o seguinte, essa responsabilidade individual é, antes de tudo, uma responsabilidade de ordem ética e bioética. Né? É uma responsabilidade minha, eu tenho esse dever. Depois, eu não posso expor os outros, não é? Tem um Código Penal, um artigo, não sei se é 230, não sei que artigo é. Esse negócio de artigo de lei é um horror para mim, que diz, eu não posso expor a vida e a saúde de outrem. Né? Isso também é uma responsabilidade de ordem individual, porque eu estou expondo a vida e a saúde de todos.
Com relação ao o chefe do Estado, enquanto pessoa, ele também entra nessa. É crime, é tipificado como crime. Agora, em relação a uma nação inteira, em relação ao desrespeito à Organização Mundial de Saúde, em relação à utilização de um medicamento vetado pela Organização Mundial de Saúde, como é a cloroquina, cujos efeitos colaterais são drásticos e danosos, eu acho um crime contra uma população inteira. Eu acho um crime moral contra o país, contra o Brasil, expor o Brasil o tempo todo a uma situação de constrangimento internacional, para não dizer uma palavra mais forte aqui. Eu acho que caberia, eu acho que deveria, eu acho que também aí nós temos todos os princípios constitucionais da administração pública infringidos. A publicidade mal utilizada, autor de fake news, a impessoalidade violada pelo seu personalismo e pela questão da família compondo o Estado. E eu digo isso de cátedra porque foi minha tese de doutoramento, a impessoalidade, a moralidade afastada. Quando um presidente da República, e isso foi uma coisa que me chocou, de tudo, o que mais me chocou foi ver o chefe do executivo num jet ski no Lago Paranoá, se divertindo, no momento que o povo estava morrendo de forma miserável. Não é? A moralidade, a impessoalidade, a publicidade, a legalidade, porque vai contra a própria lei e faz leis ilegais, leis de endereço, leis que dizem respeito ao seu personalismo, como não obrigatoriedade do uso das máscaras em certas situações. Estas leis são leis que nascem viciadas. A origem da lei também contraria os princípios da administração pública, porque o legislativo e o executivo estão obrigados a ele, assim como o judiciário. E a eficiência. A falta de eficiência num país onde nós estamos há mais de 3 meses sem ministro da Educação e sem ministro da Saúde, à deriva. E só nos resta dizer, espero que realmente Deus seja brasileiro. É o que eu penso. Professora, vou aproveitar essa sua deixa. Nós estamos com o horário, passamos um pouquinho da 1 hora. Eu acabei de receber aqui do pessoal do curso falando, vamos ficar até as 23 com a professora. Obrigada. Mas, infelizmente, nós temos horário. Eu fiquei muito honrado em ser seu anfitrião, de verdade. Confesso que estou até emocionado. Eu também. De verdade. E gostaria de encerrar nossa live agradecendo a professora, agradecendo ao Wesley pelo apoio, agradecendo à Secretaria da Pessoa com Deficiência, agradecendo a minha equipe do Sejur e deixando registrado o meu muito obrigado, professora. A palavra final é sua para encerrarmos. Roberto, eu é que agradeço. Foi a primeira vez nesses anos todos que eu recebi um convite da Prefeitura, da Procuradoria ou do Sejur. Nunca isso havia acontecido antes. E estar aqui, primos inter pares, com os meus colegas, com os meus amigos, é um privilégio muito grande. Eu também estou muito emocionada, porque a nossa situação é uma situação ruim. E nós temos que falar as coisas, nós não podemos mais nos esconder, ainda mais nós que temos a profissão jurídica, num vocabulário formal, num medo de criticar. Então, eu acho que o direito chegou aí, tem que ser firme, tem que ser forte, porque a bioética é uma ciência, é uma filosofia, mas o jus puniendi temos nós, os direitos. Os direitos humanos competem ao direito. O direito é tudo.
nós temos que exercê-lo com amor e agora temos que exercê-lo com labuta, responsabilizar, e eu também, todas as pessoas, de uma maneira realmente como devem ser responsabilizadas, de acordo com a lei, pela lei e na lei. Mas de todas as leis, nós temos a moral, a ética, que deve ser a nossa luz, e a moral está na Constituição Federal, no princípio da moralidade. E nós temos que ter condições de formar políticos, formar pessoas que realmente sejam pessoas nas quais nós podemos acreditar. Eu acho que é isso que nós temos um aprendizado muito grande, nós estamos um aprendizado dolorosíssimo, nós estamos, sabe, Roberto, no bom caminho. Nós vamos conseguir, isto vai passar e nós vamos melhorar e deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma mensagem e um exemplo de vida e de luta. Não vamos esmorecer. O que eu falo aqui, eu falo partidariamente, porque o que vejo em política no Brasil é que só mudam as moscas. Não tem um melhor que o outro. Nós temos que formar e não nos conformar. E temos que começar a agir individualmente, com o nosso exemplo. E você viu, Roberto, que nós todos, só de nós estarmos congraçados aqui, só de nós estarmos aqui, nesse sentimento, nessa emoção, já é o melhor princípio. E eu agradeço demais a oportunidade que vocês me deram uma grande felicidade e uma grande alegria nesses momentos tão tormentosos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, foi um grande professora. prazer, uma honra. Tchau para vocês. Obrigado.